Graças a Deus. Poderia abaixar um pouco aqui, o retorno está muito alto. Vocês estão bem, irmãos? Amém. Também estou bem, graças a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 105. Aleluia. Salmo 105, vamos ler o verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: buscai ao Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Irmãos, esse versículo fala sobre uma necessidade das nossas vidas. E essa necessidade é passarmos tempo com Deus. Se nós quisermos andar em vitória no nosso dia a dia, nós precisamos destinar tempo para um relacionamento íntimo, pessoal com o Senhor. Nós precisamos investir tempo na nossa vida espiritual. Alguém pode dizer: Paulo, mas a minha vida é muito corrida, eu tenho vários compromissos, e o momento da minha vida escolar, minha carreira, exige de mim uma atenção, um foco noutra direção, quem sabe noutro momento, quando eu tiver mais tempo. Amém, irmão? Mas eu vou dizer uma coisa para você. A quantidade de tempo que você tem é a mesma de qualquer outra pessoa. Você tem 24 horas, todos os dias. É a mesma quantidade de tempo que qualquer pessoa do planeta tem. Outro dia eu estava conversando com a Beatriz sobre o casal John e Lisa Bevere. Nós conversávamos como a vida deles é uma vida intensa no Senhor, uma vida agitada. São conferências, congressos, ministrações, gravação de vídeos. Eles ainda lideram uma instituição internacional evangelística. Eles têm 4 filhos. E no meio desse turbilhão, dessas coisas todas, eles encontram tempo ainda para escrever e publicar livros. Então, por alto, assim, eu acredito que os dois juntos devem ter em torno de uns 15 títulos publicados. Aí vem aquela pergunta: aonde é que eles arrumam tempo para isso? Irmãos, a resposta está em como nós gastamos o nosso tempo. Nós temos compromissos, obrigações ao longo do dia, mas nós podemos gastar o nosso tempo no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, ou nós podemos gastar o nosso tempo com o Senhor. Agora, por favor, não se esforce para me entender mal. Uma coisa não exclui a outra. A questão está em como nós administramos todas essas coisas. Eu não conheço muito esse casal, John e Lisa Bevere, não sei muito a respeito da vida deles, mas eu assisto algumas ministrações e já vi ele comentando que ele gosta muito de uma academia, de malhar, essa coisa toda. Então a gente conclui logo que a vida deles não é 100% ministério. Eles conseguem, com toda essa intensidade, eles conseguem ainda harmonizar suas vidas com outras coisas que eles gostam de fazer. Então, irmãos, na verdade, essa história de que eu não tenho tempo, que o foco da minha vida no momento é outro, não passa de uma desculpa que nós criamos para nós mesmos. Por que eu falo isso com tanta convicção? Porque esse foi o meu discurso há um tempo atrás. Irmãos, eu acordava cedo
E a partir daí, eu acordava 5h30, 6 horas, e era uma atividade emendando na outra. E às vezes, avançava para a noite. E é claro, eu não tinha tempo para buscar Deus. Afinal de contas, eu era um cara muito ocupado. Aí alguém pode pensar assim, Paulo, mas quando você se converteu a coisa mudou. Não, irmãos, nesse tempo eu era crente. Só que as minhas prioridades estavam equivocadas. E eu precisei fazer alguns ajustes. Mas sabe o que eu descobri nesse processo de mudança? É que quando nós desejamos muito alguma coisa, nós pagamos o preço necessário para conquistá-la. Nós pagamos o preço com nossos recursos financeiros, pagamos o preço com o nosso vigor físico, com a nossa disposição intelectual, pagamos o preço com o nosso tempo. Foi assim que eu fiz com a música. Eu entendi em dado momento que a música era importante, ela fazia parte do meu propósito no Senhor. Então eu comecei a buscar tempo para estudar música. E para quem não tinha tempo, chegou um momento que eu tinha de 4 a 5 horas para estudar música todos os dias. E eu passei fazendo isso durante muito tempo. Até que eu li um artigo de um baixista bem famoso, que ele dizendo que ele estudava por dia em torno de 12 horas, 12, 15 horas. Eu li aquilo e falei, bom, se esse cara consegue, eu também consigo. Comecei a me dedicar, comecei a peneirar as coisas e consegui aumentar esse tempo para 7 a 9 horas que eu estudava de música por dia. Irmãos, isso aí ainda estava muito desequilibrado. Eu não tinha entendido ainda que antes de ser músico, eu sou filho. E um filho precisa se relacionar com o seu pai. Eu só estou querendo dizer que quando nós desejamos muito alguma coisa, nós fabricamos tempo para aquilo. Nós corremos atrás e descobrimos aonde achar tempo para isso. Então, se você entende que precisa e deseja ter uma vida com Deus, você tem que encontrar tempo e usar esse tempo para o seu devocional com Ele. Outro dia eu estava lendo um artigo, teve uma palavra que saltou aos meus olhos, a palavra otimizar. Era uma palavra muito comum, ela é usada muito no meio corporativo, mas aquilo me chamou a atenção. Aí eu comecei a buscar sinônimos para essa palavra, significados, e de repente eu li otimizar, tornar ótimo. Quando eu li isso, eu falei, é isso. Nós, como crentes, nós temos que tornar os nossos dias otimizados. Nós temos que tornar os nossos dias ótimos. Agora, os nossos dias não serão ótimos se o Senhor não estiver envolvido neles. Às vezes as pessoas vêm dizer, não, mas Paulo, a minha vida está ótima. Eu estou indo bem na minha carreira, tenho saúde, minha família está bem estruturada, sem problemas financeiros, os meus filhos bem encaminhados, está tudo ótimo. Olha, irmãos, o que eu posso dizer para você que se encontra nessa situação é que eu fico muito feliz por você. Mas se a sua vida está desse jeito, sem o Senhor, imagina colocando Deus nesse negócio. Você ia entrar aqui na igreja dando cambalhota e rindo à toa. E quando as pessoas vêm com esse negócio, Paulo, eu não tenho tido muito tempo para buscar o Senhor, significa em português, eu não tenho tempo nenhum. Então, você se encontra nessa situação sem buscar o Senhor, imagine com Ele andando com você no seu dia a dia.
O que eu quero dizer, irmãos, com tudo isso, é que não dá para viver uma vida desconectada de Deus e andar em vitória ao mesmo tempo. Não por muito tempo. Você pode até andar um tempo assim e achar que as coisas estão fluindo. Está tudo dando certo. Deus está me abençoando. Mas uma hora, irmãos, a conta bate na porta e vai cobrar esse tempo de afastamento. Então, otimize os seus dias. Torne os seus dias ótimos. Chame o Senhor para fazer parte deles. Ah, Paulo, mas o meu trabalho é muito intenso. Eu entro às 9, chego às 6 e durante o meu trabalho eu não consigo me alimentar direito. É um trabalho muito estressante. Eu chego em casa, eu preciso tomar banho, comer alguma coisa boa e dar atenção para a minha família. Afinal de contas, a família é prioridade. Irmãos, você está certo. Tudo que você falou e você pensou é lícito. É por isso que eu digo que eu não sei como é que você vai fazer isso. Mas eu tenho certeza que você sabe. Você sabe como que você vai arrumar tempo para passar com Deus. Agora, importante, cuidado com as distrações. Irmãos, celular é distração. Nós não precisamos saber de tudo que está acontecendo em todos os grupos dos quais nós fazemos parte, o tempo todo. Ah, Paulo, mas isso me relaxa, é uma coisa legal, eu sou muito sociável, eu gosto dessa interação e aquela linguagem leve. Irmãos, eu vi como nas eleições, como foi leve. Tem igreja que está fazendo vigília até hoje por conta das eleições. Então, o WhatsApp a gente tem que ser muito seletivo. Aonde é que a gente vai manifestar as nossas opiniões ou deixar as coisas fluírem? Ou participar daquilo ou não. E tem mais, irmãos, para quem diz que não tem tempo, passar meia hora no WhatsApp é muito significativo. Meia hora, irmãos, dá para ler 5 capítulos da Bíblia calmamente. 5 capítulos da Bíblia significa você ler todo o Novo Testamento em menos de 2 meses. Significa ler o Novo Testamento 6 vezes por ano. Mas vamos dizer que as coisas não são bem assim. Por causa da sua meia hora, você pode ler o Novo Testamento pelo menos 3 vezes no ano. É possível. Para quem não tem tempo. Outra coisa, Facebook, Instagram, essas redes sociais, é distração, irmãos. Elas são úteis em algum momento. O pastor Jefter e a Gabriela podem dizer isso. Mas elas têm uma capacidade muito grande de roubar o nosso tempo livre. Eu concordo que elas têm uma efervescência criativa muito legal. Coisas que são legais mesmo. Eu, de vez em quando, visito isso, acho legal. Mas eu descobri que nós conseguimos sobreviver sem essa coisa toda, o tempo todo. Eu acho que os irmãos vão conseguir sobreviver também. Então, irmãos, nós não podemos permitir que essas distrações roubem o tempo que nós teríamos para ficar com o Senhor. Por quê? Porque além de muitas coisas, a presença de Deus nos protege. Abram aí o Salmo 31. Vamos ler o verso 19 e 20. Diz assim, Salmo 31, verso 19. Quão grande
é a tua bondade, que guardastes para os que te temem, a qual na presença dos filhos dos homens preparaste para aqueles que em ti se refugiam. Observe bem agora, no abrigo da tua presença, tu os escondes das intrigas dos homens, e em um esconderijo os ocultas da contenda das línguas. Olha que coisa poderosa, irmãos. No abrigo da tua presença. Irmãos, este é o lugar que estamos quando passamos tempo com o Senhor. É um momento e um lugar de paz, de segurança. Alguém pode falar assim: Paulo, mas você está falando de buscar a presença, buscar a presença. Nós mesmos acabamos de cantar, de que nós somos casa, que o Espírito habita dentro de nós. É verdade, irmão. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós. Ninguém pode estar mais próximo de nós do que alguém que está dentro. Mas os irmãos sabiam de uma coisa? Que duas pessoas podem morar numa mesma casa e emocionalmente falando estarem a quilômetros de distância? No meu entendimento, o maior nível de intimidade que existe entre duas pessoas é um casal, é no casamento. Não é mãe com filha, não é pai com filho, não é entre irmãos. A maior intimidade, naturalmente falando, entre duas pessoas é no casamento. Mas os irmãos sabiam que tem casais que não se falam, que tem casais que dormem em quartos separados. Relacionamento. Quando a minha filha morava na Austrália, nós nos comunicávamos pelo Skype. Outro dia até perguntei para a Beatriz: Beatriz, ainda existe o Skype? Ela falou: não, existe. Então existe o Skype. Então vocês sabem o que eu estou falando. E aí ela me ligava da Austrália, e eu às vezes estava estudando música, na frente do computador, e ficávamos ali conversando, e eu estava fazendo algum exercício, de alguma técnica, eu continuava para ir conversando com ela. Às vezes nós conversávamos ali 4 horas. E eu ali, não querendo perder o meu tempo também, então fazia multitarefa. Conversava com ela e estudava ao mesmo tempo. Até que um dia, algo falou dentro de mim: isso não está certo. Quando ela ligar para você, você tem que voltar toda a sua atenção para ela. Irmãos, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Mas tem um determinado momento que nós temos que voltar toda a nossa atenção para ele. Nós podemos orar cozinhando, podemos orar dirigindo, limpando a casa, tomando banho, fazendo muitas coisas. Mas tem um tempo que nós temos que deixar o nosso contrabaixo de lado e fazer uma dedicação exclusiva ao Espírito Santo. É um tempo ali, irmãos, de refrigério. É um tempo onde instruções estão sendo depositadas dentro do nosso espírito. É um momento de nós nos embriagarmos, de nós desfrutarmos de uma unção nova e fresca. Eu gosto de começar esses momentos com o Senhor dizendo: Senhor, agora somos só nós dois. Eu e tu, esse momento agora é só nosso. E ali eu fico. Salmo 31 continua dizendo, no verso 20: Tu os escondes das intrigas dos homens. Os irmãos sabiam que uma das maneiras que o diabo usa para nos atacar
levantando pessoas para falar de nós, para nos criticar, para nos julgar. Mas aqui nesse salmo ele diz aqui que a presença de Deus nos esconde disso tudo. Irmãos, nós não podemos evitar que as pessoas falem de nós, mas podemos evitar que isso nos atinja. Como? Tendo a certeza de passar tempo com Deus. Isaías 54, 17 diz que nenhuma arma levantada contra nós irá prevalecer e que esta faz parte da herança dos santos. Irmãos, como crentes, essa proteção de Deus faz parte da nossa herança. Então, quando nós estamos na presença, nós estamos protegidos, estamos guardados. Não importa o que digam da gente, na verdade, irmãos, não faz a menor diferença. Porque mais cedo ou mais tarde vai ficar esclarecido que aquelas pessoas estavam erradas. Foi exatamente isso que aconteceu com o irmão Reagan nos Estados Unidos. Aconteceu com o pastor Bud em Campina Grande. Eles não foram para as mídias sociais, eles não foram para a rádio se justificar, dizendo que não era isso, que estavam levantando mentiras a respeito do ministério deles. Eles simplesmente buscaram a presença. Ficaram guardados das línguas dos homens. E hoje, o nosso ministério é o que é. Então, nós precisamos entender a grandiosidade da presença de Deus e o que está à nossa disposição. Quando nós entendemos isso, nós nos perguntamos, por que não passar tempo com Deus? Agora, os irmãos já perceberam que quando nós passamos tempo na frente da televisão, no celular, quando nós vamos passear no shopping, o tempo passa voando, é uma tranquilidade, mas quando nós decidimos, não, agora eu vou passar um tempo com Deus, aí se levanta uma oposição. O diabo, irmãos, ele não fica satisfeito com essa nossa decisão, porque ele sabe o que o tempo na presença de Deus representa para nós. Na verdade, ele prefere até que a gente esteja envolvido numa atividade de cristã do que passando tempo com Deus. Irmãos, deixa eu explicar melhor. A nossa vida cristã não pode fluir no piloto automático, num ativismo desenfreado, sendo mega, hiper, super úteis na igreja, e no final do tempo, do dia, a gente chegar à conclusão que fizemos muitas coisas, mas não tivemos um tempo exclusivo com o Senhor. É a velha história de colocar aquilo que é urgente antes do que é importante. É lógico que nós precisamos fazer todas as coisas, fazer bem feitas, mas nunca sem perder essa base de relacionamento. Então, na nossa vida natural ou na nossa vida espiritual, se você está com ela cheia de atividades, se envolvendo em muitas coisas, e no final do dia você percebe que o Senhor passou em branco, está na hora de você rever os seus fundamentos, porque a sua base de relacionamento com Deus está perdida. Aleluia. Aí você pode me perguntar, Paulo, como é que eu passo o tempo com Deus? Então já entendi. Vou arrumar um tempo para isso. Irmãos, comece apenas destinando um período de tempo para esse propósito. Não seja legalista.
Só tome o cuidado de manter uma regularidade nisso aí. Fazer com frequência. Sabe, irmãos, você pode ler um livro que vai edificar a sua fé. O que não falta são títulos aqui na nossa livraria. Sobretudo, leia a Bíblia. Eu mais à frente vou falar um pouquinho mais sobre esse negócio de ler a Bíblia. Nesse tempo você também pode orar em português, pode orar em línguas, você pode esperar em Deus, você pode ficar em silêncio. As nossas vidas são muito barulhentas, muito ativas, e às vezes nós precisamos de um tempo de quietude, de silêncio. Você entra no seu quarto depois de um dia intenso, entra ali, fala: Senhor, eu não vou te pedir nada, eu não vou orar, eu só quero a tua presença. Se tu quiser me falar alguma coisa, eu estou pronto, mas eu quero passar esse tempo, eu tenho aqui 20 minutos, eu quero passar 20 minutos contigo, em silêncio. O irmão Reagan, ele fala nos seus livros que às vezes ele cruzava as madrugadas caminhando pela igreja em silêncio, esperando em Deus, esperando que instruções fossem depositadas no seu espírito para que ele tomasse a decisão a respeito dos próximos passos da sua vida. E às vezes ele não saía daquilo, ele passava um dia ali, 2 dias, só desfrutando disso, esperando em Deus. Então use esse tempo que você reservou para várias coisas. Uma delas é isso. Mateus 14, 23, ele diz o seguinte: e depois de haver despedido as multidões, ele subiu ao monte sozinho para orar. Quando caiu a tarde, ele estava ali só. Então, irmãos, não fui eu quem inventou essa receita. Jesus nos ensinou isso. Ele subia ao monte e ficava só. Quando ele descia, ele estava pronto novamente para ministrar. Ele ia lá recarregar as suas baterias, ele ia lá renovar o seu espírito. Irmãos, não se permita ficar esgotado. Quando você perceber que você já chegou no seu limite, que você não está aguentando mais, sabe o que você faz? Para tudo. E vá passar um tempo com Deus. O conforto que você vai precisar naquela hora não é o Netflix que vai dar para você. É o Senhor. Se você está passando um problema no seu local de trabalho, você está enfrentando um problema dentro do seu lar, com seu filho, sua esposa, seja o que for, não corra para o WhatsApp. Corra para a presença. É ali que você vai encontrar tudo o que precisa. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, primeiro buscar o reino, busque a presença, e todas as coisas serão acrescentadas, todas, cada uma delas. Você vai encontrar isso na presença. Na presença. A verdade, irmãos, é que as nossas vidas podem se tornar um fardo pesado, se nós não separarmos um tempo para descansarmos no Senhor e nos renovar espiritualmente. Abram aí o Salmo 16, verso 11. Salmo 16, 11. Olha o que diz aqui, que legal. Salmo 16, 11.
Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. A tua mão direita, há delícias perpetuamente. Irmãos, aqui o salmista diz que na presença de Deus, há plenitude de alegria. Então, se nós passamos tempo com Deus, a alegria já está garantida. Já asseguramos a garantia. Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se você tem a alegria, você tem a força. Então, os irmãos já perceberam que não são as circunstâncias que vão determinar a nossa alegria. O que vai determinar a nossa alegria é a presença. Agora, se nós nos deixarmos dominar pelas circunstâncias e não buscarmos a presença, não passarmos tempo com Deus, nós não vamos ter alegria e a nossa força vai ser pequena. Irmãos, quando você não souber aonde foi parar a sua alegria, você já sabe. Passe tempo com Deus. Pode ser que você comece chorando, mas eu duvido que você termine dessa forma. Então, nós já entendemos que nós precisamos destinar um tempo para passar com o Senhor. Agora, esse tempo precisa ser um tempo de qualidade. E para ser um tempo de qualidade, ele tem que produzir algo em nós. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a palavra no nosso devocional. Abram aí Josué 1:8. Josué 1:8. Josué está entre Gênesis e Apocalipse. Diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Irmãos, esse versículo aqui é bem conhecido, mas ele nos transmite muitas coisas. A primeira que eu queria comentar aqui é o meditar nele de dia e de noite. Irmãos, o Senhor está nos dizendo que a palavra deve ocupar um lugar central das nossas vidas. Nós podemos passar tempo com Deus fazendo muitas coisas, mas a palavra tem que ter a prioridade. A palavra é o mais importante. E ele continua dizendo aqui: para que tenhas o cuidado de fazer conforme. É aqui que eu queria chegar. Por quê? Porque toda a instrução desse versículo aponta para isso. Fazer conforme. Irmãos, nós temos de um lado, medita nele de dia e de noite. E de outro lado nós temos, e assim farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. O que faz o link entre essas duas coisas, a conexão entre essas duas partes, é o fazer conforme. Você ser bem-sucedido e o seu caminho prosperando é uma consequência de você fazer conforme. Isso, irmão, é a diferença entre você andar em vitória ou não. Nós não fazemos nada impede que nós vivamos a vida abençoada que Deus sonhou para nós. Então nós precisamos fazer conforme. Se você lê na palavra algo como Hebreus 10:25, que nós devemos congregar,
Irmãos, a partir do momento que essa instrução chegou para você, o que você faz? Faz conforme. Se você quiser prosperar o teu caminho e ser bem-sucedido, faça conforme. Você não tem que ficar pensando ou conjecturando se quer, se não quer, se é útil, se não é útil, se é exagero, não é exagero. Você simplesmente faz, porque essa é a instrução de Deus para a sua vida, para que você prospere e seja bem-sucedido em todas as coisas. É simples assim. Mas algumas vezes nós encontramos pessoas que tiram tempo para Deus. Elas realmente fazem isso. Mas elas não têm a vida abençoada que desejam. Os irmãos sabem por quê? Porque elas erram quando elas deixam de praticar aquilo que é para ser feito. Elas sabem disso, mas elas cedem à tática do diabo, que tenta convencê-las de que existe um atalho, de que tudo é um grande exagero, que ela vai conseguir solução da mesma forma. Algumas pessoas, irmãos, elas ficam muito empolgadas quando elas recebem algo de Deus, mas a empolgação acaba na hora, quando elas percebem que precisam fazer algo para receber isso. Querem um exemplo? Eu vou falar aqui da minha área, a área da música, departamento de música. Nós encontramos uma pessoa que nos procura dizendo que canta ou toca um instrumento e que gostaria de fazer parte da banda. Amém. Aí nós vamos orar, buscar uma direção para isso. Aí vem a direção para ela entrar para a banda. Irmão, você agora vai fazer parte da banda. Aleluia, glória a Deus. Eu orei tanto por isso, irmão. Aleluia. Tem um detalhe. O pessoal do louvor chega uma hora antes. Normalmente são os últimos a sair da igreja, nós temos que deixar a plataforma organizada. Abaixa um pouco o volume que está muito alto. Nós deixamos a plataforma organizada, todo o equipamento guardado. Você precisa investir seu tempo de estudo, você precisa investir dinheiro, você tem que ter o seu próprio equipamento. A igreja tem alguns instrumentos, mas você tem que ter o seu próprio instrumento. E é importantíssimo, você tem que fazer o remo. Afinal de contas, todos nós temos que ter a mesma visão. E a gente vai falando as coisas, as responsabilidades que ela vai assumir a partir daquele ponto, ela vai murchando. Aí no final, eu só queria tocar. Irmãos. Agora, levem isso... Teve um ensaio. O ensaio começa às 10h30 da noite e acaba meia-noite e meia. Quem não sabe, o louvor ensaia nesse horário. Então, não é para qualquer um. Então, leve isso para a palavra. Irmãos, a palavra veio para nos ensinar, para nos instruir, veio para nos proteger, para nos abençoar, para nos fazer andar em vitória. Mas alguns não entenderam isso e acham que a palavra é um peso. Não, Bíblia demais. Eu digo o seguinte, de uma maneira ou outra nós vamos ter que fazer algo. Seja certo ou seja errado. E Deus está nos pedindo que nós façamos o certo. Só isso. Olha o que diz João 13:17. Evangelho de João 13:17, os irmãos não precisam abrir. Diz assim: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes.
Esse contexto dessa passagem aqui é quando Jesus, ele lava os pés dos discípulos. Então, o contexto é de relacionamento, como nós devemos servir as pessoas. Mas vamos puxar isso para que nós estamos falando aqui. Irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: nós não seremos abençoados por aquilo que nós sabemos. Nós somos abençoados por aquilo que nós fazemos. Não adianta você ficar sabendo muito da Bíblia e não colocar ela em prática. A Bíblia é uma regra de fé e prática. Algumas pessoas ganham, a Bíblia é nosso manual de sobrevivência. Não, nós não sobrevivemos não com a Bíblia. Nós temos vida em plenitude. Então, nós devemos ser praticantes da palavra e não ouvintes. É isso que está em Tiago 1:22. Mateus 7:24 fala da casa construída sobre a rocha e sobre a areia. Os irmãos conhecem bem essa passagem. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Irmãos, nós podemos dizer que a nossa casa, a nossa estrutura espiritual, ela não vai ser construída sobre algo sólido somente se nós ouvirmos. Isso só acontece se nós colocarmos em prática. Mas sabe o que acontece às vezes, algumas vezes? As pessoas estão numa grande enrascada, passando por uma dificuldade nas suas vidas e resolvem buscar o Senhor. E o nosso Deus é bom. E dá a solução. E a pessoa, muito bem, caminha um tempo dessa maneira, mas depois ela volta a fazer as mesmas coisas que fazia antes. E aí vem perguntar, o que há de errado? Não está funcionando. Irmãos, eu vou dizer o que funciona. Abram aí, Mateus 25. Eu vou mostrar o que funciona e o que não funciona. Mateus 25 fala da parábola das 10 virgens. Vamos economizar o tempo aqui e vamos ler só o verso 7 e 9. Ele fala de 10 virgens, 5 que eram prudentes e 5 que eram imprudentes, honestas. As prudentes levaram óleo de reserva e as imprudentes não. Ele diz assim: então aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Irmãos, olhem para a vida de um crente que passa tempo com Deus, que ora, que medita na palavra, e depois compare com aquele que não perde a oportunidade de arrumar uma desculpa. Olhe o fruto dos dois. Comece a perceber a vida dos dois e muito rapidamente você vai chegar à conclusão de o que funciona e o que não funciona. Tem pessoas, irmãos, que não querem fazer nada extra. Quando elas precisam fazer algo extra, elas querem pegar o óleo dos outros. É o máximo que conseguem fazer. Nós temos que sim ajudar as pessoas. A Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros. E esse suportar, essa palavra tem dois sentidos. Suportar. E suportar de dar suporte. Então nós temos que dar suporte às pessoas. Mas tem um tempo em que nós temos que dizer: lamento, mas você precisa tornar a palavra algo real na sua vida.
Eu acho que chegou o tempo de você procurar o seu próprio óleo. Hashtag fica a dica. Irmãos, essa postura, ainda bem que a Bíblia que está falando isso, não sou eu. Essa postura, às vezes, ela pode incentivar as pessoas a assumirem a responsabilidade por conta própria. Começar a edificar a casa sobre a rocha, ouvir e praticar a palavra. Eu vou dizer, aí as coisas vão funcionar. A banda pode subir? Irmãos, às vezes as pessoas falam assim, Paulo, mas esse negócio de reservar tempo para buscar a palavra, e a nossa vida já é cheia de rotinas, é muito massacrante isso, até na nossa vida pessoal, espiritual fazer isso. É muito chato. Irmãos, eu vou dizer o que é chato. Chato é você saber que precisa fazer algo, que aquilo é importante para a sua vida, na verdade aquilo é vital, e chega no final do dia, você descobriu que não conseguiu fazer aquilo porque desperdiçou o seu tempo no WhatsApp. Eu não quero aqui espiritualizar as coisas, nem querer pagar de santão, mas nós podemos aproveitar melhor o nosso tempo. Aproveitar melhor os nossos tempos de deslocamento. Eu li numa reportagem uma vez que algumas pessoas em São Paulo gastam 4 horas dentro dos seus veículos por dia. Irmãos, 4 horas por dia dentro do carro dá para ouvir uma conferência inteira. Todos os dias. E as pessoas desperdiçam isso ouvindo o bonde do Tigrão. Se você sabe que vai para um lugar e que vai enfrentar uma fila, não leve o celular, leve um livro. Se você acha que ainda não arrumou tempo, corte meia hora do seu sono. Teve uma época da minha vida que eu dormia 2 a 3 horas por noite. Irmãos, não vai sair um pedaço de você. Eu tenho 28 anos, tem gente que diz que eu tenho 25. Então, é possível você dormir 2 horas por noite. Estou zoando, tem quase 60. Mas, irmãos, façam escolhas que venham alavancar a sua vida. Você pode até estar satisfeito onde está, mas uma hora ou outra você terá que tomar uma decisão de avançar ou não. Do jeito que você está, você não vai chegar muito longe. As ferramentas para nos equipar para essa nova fase, elas estão disponíveis quando nós passamos tempo com Deus. Tudo à nossa disposição. Tempo de qualidade irá nos projetar para um novo patamar, um patamar de plenitude. Porque o nosso Deus é um Deus de plenitude. E plenitude é aquilo que Ele sonhou para cada um de nós. Irmãos, vamos otimizar os nossos dias, vamos tornar os nossos dias ótimos. Vamos colocar Deus nesse negócio. Um novo tempo, passando tempo com Deus. Hoje, quando eu cheguei aqui, o Tony me perguntou, Paulo, quer alguma canção para hoje à noite? Eu falei, não, seja guiado. Irmãos, quando eu ouvi essa canção, falei, é tudo que nós queremos hoje, entender que é a presença. A presença, estar na presença. Coisas sendo depositadas
no nosso interior. Coisas que precisam ser instruídas para nós, para que nós possamos ser alavancados, para que nós possamos ser elevados, aquilo que Deus tem sonhado para nós. Nosso Deus é lindo mesmo. Eu falei que tudo está disponível. Eu vou fazer aqui 3 apelos. Interessante que esses 3 apelos, você não precisa fazer nada. Está disponível. Você só precisa receber. Deus já provisionou isso. O primeiro deles é sobre salvação. Se você ainda não tem Jesus como Senhor da sua vida, como seu Salvador, hoje é dia de salvação. Se você entende que você quer ter uma vida com Deus, talvez hoje seja o momento dessa decisão. Você não vai precisar ficar se expondo às pessoas, você vai fazer essa confissão ali numa outra sala e aceitar Jesus como o Senhor da sua vida. Tem alguém nessa situação que hoje quer nascer de novo, aceitar Jesus como o Senhor da sua vida? Amém. A segunda coisa também, você não precisa fazer nada, só receba. Batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, é um revestimento maior na sua vida. Você é salvo, nasceu de novo, o Espírito habita dentro de você, mas você vai agora passar para um outro nível. Você que não foi batizado com o Espírito Santo e com evidência de falar em línguas, se encontra alguém nessa situação aqui? Amém. E a terceira coisa é cura. A cura está disponível. Isaías 53, verso 4 e 5 diz que Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Isso é confirmado em Mateus 8,17, em 1 Pedro 2,24. Isso já foi provisionado para nós, irmãos. Está disponível. Você não precisa andar com enfermidade. Você só precisa receber a cura.